na terceira parte da nossa série, que a gente pode falar sobre o destino final que está aí garantido para todo mundo, né? Destino final é algo que não tem como fugir dele. Ele vai chegar. E na primeira parte, a gente falou que o céu não é o nosso destino final. Quando a gente morre, o nosso corpo se torna pó, mas a nossa alma, ela vai em encontro a Jesus, e ali a gente já tem alegria, ali a gente tem gozo, a gente já tem felicidade eterna, ali a gente já vai conhecer Jesus, a gente vai estar plenamente com Jesus, mas ainda a história não termina aí. Ainda ali é lembra do hotel 5 estrelas, em que você já desfruta de tudo, mas você sabe que você chegou no hotel segunda-feira, mas você sabe que sexta-feira é a grande festa daquele hotel, porque é o casamento do seu amigo. E aí você curte o hotel, você vai lá no all inclusive, você pega a batatinha na piscina, você faz um monte de coisa que o hotel oferece, mas a grande festa mesmo, o grande banquete, o grande show, o grande espetáculo é na sexta-feira. E aí na sexta-feira você vai curtir tudo aquilo. Então é mais ou menos isso. Você morre, você chega, você já está nesse local maravilhoso, você encontra com Jesus, mas depois tem uma festa ainda, e essa festa é quando os nossos corpos, então, serão ressuscitados, assim como o corpo de Jesus foi ressuscitado, e aí a gente estará com o nosso corpo, a nossa alma, diante de Jesus, reinando com Ele para todo sempre, e esse lugar não é aquela imagem do céu, lembra do céu dos ursinhos carinhosos? Não é o céu dos ursinhos carinhosos, é o céu aqui na terra mesmo. É aqui na terra onde todas as coisas já estão sendo restauradas para que Jesus Cristo, então, reine para todo sempre aqui na terra. Nós vimos isso na parte 1, na parte 2, e agora na parte 3, que é a penúltima parte, semana que vem é o nosso encerramento dessa série, mas hoje a penúltima parte, nós vamos falar sobre o corpo, a criação e todas as coisas serão restauradas, porque essa restauração tem a ver com toda a criação. A criação inteira será libertada. Toda a criação. Felipe, você está falando de quê? Você está falando dos planetas? Você está falando dos animais? Você está falando da natureza? Estou falando de tudo isso. Toda a criação, tudo que foi criado, todo o cosmos será libertado de uma vez por todas. Isso muda tudo. Quando a gente para e pensa que a criação importa, isso muda tudo. Isso muda a sua vida hoje. Se você mora aqui no Vale do Aço, e nessa época eu não estava morando no Vale do Aço, eu estava morando em Governador Valadares, deixa eu passar isso aqui e depois eu volto. A gente percebe que nesse momento que a gente estava ali vivendo, nós vivemos uma grande tragédia aqui, né? Passou no Rio Doce ali aquela lama toda, a lama de Mariana, né? Quem lembra disso? A lama de Mariana, né? Talvez você está até aí com um processo aí, tentando aí no dinheiro aí, da Samarco, né? Sempre solta o negócio. Faz parte da nossa vida, a gente viveu uma tragédia. Esse momento da lama de Mariana, por exemplo, eu estava morando em Valadares. E eu lembro o centro de Valadares, ele estava cheirando peixe morto. Eu fui lá para a beirada do rio, tinha um horário da passagem da lama lá no Rio Doce, eu fui lá para a Ilha dos Araújos, e eu fui para lá, cheguei lá perto, tinha um monte de pastor jogando sal no rio, que ia passar a lama, fazendo live, que o sal que eles estavam jogando ali ia tirar a lama. Eu olhei, gente, e muita gente maluca mesmo, né? E pastor também maluco, né? Um monte. E aí eu olhei lá, e eu fiquei lá esperando, então, a passagem da lama. E eu falei assim, a lama vai passar, e a lama passou, aquele monte de lama, galho, e aquela coisa toda, eu via o rio mudando de cor. Poxa, isso estava presente. E aí eu tinha acabado de ir para uma igreja, lá em Governador Valadares, e iniciado ali o meu ministério naquela cidade, e gente, foi um mês entregando água em hospital, terminava o culto assim, estacionava um caminhão de água, que chegava de alguma igreja do Brasil, até dos Estados Unidos, Valadares, Estados Unidos, mandava água para lá em Valadares, né? E aí chegava o caminhão, colocava o caminhão lá, gente, acabou de chegar um caminhão, e aí a gente precisa descarregar o caminhão. A gente formava uma fila indiana na porta da igreja, sério mesmo, e a gente começava a descarregar caminhão e entregar água.
Meus pais, meu sogro, minha sogra, todo mundo ficou uma semana sem água, levando água lá para dentro de casa, enchendo caixa d'água. Gente, um mês assim. Foi uma tragédia e tanto, né? E eu não entrei com ação direito e não ganhei nada, e trabalhei pra caramba aí pra essa marca, ajudando. Poxa, fiquei triste isso aí, viu? Mas a gente teve também a tragédia ali de Brumadinho, né? 2019, a gente pega ali aquela, poxa, Vale do Rio Doce, aquela barragem, aquela coisa toda, morre um monte de gente. E os bombeiros ali tirando os corpos soterrados, e tragédia e mais tragédia. São coisas que a gente vê, que a gente percebe. Mas antes de dar seguimento aqui, eu quero só voltar nisso daqui, que é muito importante, que a gente já falou da ressurreição de Cristo, nós começamos aí falando da ressurreição de Jesus na Páscoa, e depois a gente falou da nova criação que foi iniciada. Então, inicia aí uma nova criação, que ela já começa na ressurreição, tá? Então, não é só quando você morrer, você não. Você já começou essa nova criação, você já faz parte dessa nova criação. E aí, a gente tem essa era presente, a igreja. Nós estamos aqui reunidos enquanto igreja. E se a gente morrer hoje? Esse estado intermediário, essa sala de espera aí, mas não destino final. E terceira coisa, a volta de Jesus, o céu, então ele desce. E esse céu desce, não é aquele negócio de, não sei se você viu aquele filme, eu acho que não é Desafiando Gigantes, não, Desafiando Gigantes é outros, né? É Deixados para Trás, é esse. E aí, no Deixado para Trás, os caras estão andando de carro, né? E aí Jesus volta, o carro bate, o avião cai, começa um monte de coisa. Essa é uma ideia, mas não é muito isso. A ideia a volta de Jesus é o céu descendo, Jesus vindo e reinando aqui na terra. E aí a gente tem a nova criação, que aí envolve o nosso destino final, todas as coisas novas sendo feitas, coisas novas assim, aquilo que já existe, né, sendo refeito. E aí temos novos céus e nova terra unidos, corpos ressuscitados. Deus, então, ele habita conosco, Jesus, ele está com a gente. E aí, ressurreição dos mortos, assim como Jesus, quando ele ressuscitou, gente, várias pessoas ressuscitaram. Mortos que ressuscitaram anunciando aquilo que aconteceria, tá? Isso aconteceu na ressurreição de Jesus, está lá na Bíblia. E aí a morte, então, ela é destruída. O último inimigo é a morte, é o pecado. Então ele é destruído, porque o salário do pecado é a morte. E o reino, então, é entregue e a gente está ali com Jesus para sempre. É isso que a gente aguarda. Essa é a nossa esperança, né? Mas enquanto a gente vê cenas como essas, que aconteceram e vão acontecer mais, infelizmente, porque a própria Bíblia diz que nesse momento que a gente vive, a criação, ela geme. Isso não é uma metáfora, isso é uma realidade mesmo. A gente tem essa memória da criação gemendo, de pessoas morrendo, de tragédias, de catástrofes, de enchentes. Então, é isso que a gente tem aí. E a gente vive ansioso por causa dessas coisas. Ansiedades comprovadas. Você, quem gosta de muita notícia, né? Eu gosto de notícia, mas tem que ter limite para isso, né? Porque tem gente que vê aquela de morte o dia inteiro, aquela já liga na rádio, aí já sai da rádio, já entra num outro canal de morte, aí vai na morte, é 24 horas de morte, aí não tem como mesmo, aí fica ruim da cabeça. Mas a gente tem coisas que deixam a gente ansioso mesmo. A gente recebe uma notícia, uma tragédia, uma catástrofe, e a gente fica assim, e aí, que horas que vai acontecer comigo, né? Não vou pegar o carro e não vou ali, porque acabou de falar na rádio que teve uma chacina, eu não vou passar com o carro em determinada rua. A gente começa a ficar meio perturbado da cabeça. E é mais ou menos isso. Uma pesquisa do Instituto Cactus, com 10 mil brasileiros ouvidos, falou que 78% dos brasileiros, nessa pesquisa aí, sentem nervosismo e preocupação intensa ao pensar no caso das mudanças climáticas. E que 42% já sentiram impacto direto na saúde mental por causa disso. Isso é um dado, tá, gente? 3 em cada 4 brasileiros já viveram na própria pele as consequências de algum evento climático extremo. Isso já viveram. Eu lembro uma vez quando eu fui para Santos, estava em São Paulo, e aí eu fui para o litoral lá e tal, e aí saindo ali de São Paulo, acho que o Cubatão estava ativado naquela época, plenamente, a gente sai, a gente chega, quando parou assim, eu falei, cara, quero ver Cubatão, porque eu lia moleque nos livros de história, Cubatão, nascimento dos bebês sem cérebro e tudo mais. Eu falei assim, gente, que lugar é esse, né? E aí quando chega, gente, o que é aquilo? Entra num lugar cinza, assim, era muito cinza mesmo na época.
E eu fiquei assustado, eu falei, Deus me livre, que lugar é esse e tal. E era Cubatão, e a gente sai, era até meio assustador, assim. E a gente não sei o tanto que aquilo matou, aquilo matava, mas era assustador. Você ficava meio em choque com aquilo, né? Será que eu vou morar num lugar desse? Será que eu vou viver num lugar desse? Então a gente ficava. Consequências climáticas, e uma enchente, um desastre isso. Eu lembro que o meu cunhado, que trabalha na Vale do Rio Doce na época, ele ficou lá totalmente voltado para poder comprar coisas, maquinários, contato com o corpo de bombeiro, contato com venda e compra, fazendo contrato de coisas para... E aquilo ali, meu amigo, recebi a notícia que meu amigo que trabalhava lá na mina morreu. Eu falei, cara, que isso, Matheus? Que negócio é esse, cara? Ele falou assim, tudo isso, né? E ali trabalhando, prestando ali assistência ali à empresa, ele no meio daquilo tudo. Tragédias, gente. E isso gera um medo. Tem até nome para isso, sabia? Eco-ansiedade. Tem isso. É a sensação crescente de que o planeta está à beira do colapso e de que não há esperança real. Tem gente vivendo assim. O planeta já era, né? O planeta já era. Eu até recebi um vídeo, achei assim engraçado, né? Ao mesmo tempo trágico. Os caras lá bombardeando ali, né, o Irã, bomba para tudo quanto é lado, Israel, aquela coisa toda. E aí, do outro lado, o cara falando assim, e as autoridades mandando a gente reciclar o lixo, né? Os caras jogando bomba, destruindo a cidade inteira, e as autoridades mandando a gente reciclar o lixo. É mais ou menos assim, falou assim, tá todo mundo metralhando tudo, tá todo mundo explodindo tudo. Gente virou objeto descartável, a gente entra lá e mata na hora que quiser. Quer saber? É isso. Vou viver esse caos e que se dane. A gente tem mais ou menos esse negócio aí, acaba ficando meio ansioso com tudo isso. Mas também tem aquela segunda ansiedade, uma ansiedade de um escapismo mesmo, né? Já que é tudo isso, então, quer saber? Não importa muito, eu vou queimar o planeta mesmo, eu vou destruir tudo mesmo, já que está tudo sendo destruído e está todo mundo destruindo, não é não? Eu também vou fazer a mesma coisa. E aí a gente vive esse escapismo. Mas eu estou aqui para dizer que não é essa realidade. Né? Não é isso que a Bíblia prevê sobre o futuro. Não é uma destruição da Terra. Não é o mundo vai acabar. Não, a Terra está aí, está viva, tem seus problemas e tudo mais, mas ela está aí. Ela está superando as suas dificuldades. A natureza, às vezes ela some, mas ela reaparece. E a gente está aí no meio disso tudo e está indo. Né? E a gente tem essa esperança e essa promessa, então. E o texto que eu quero ler hoje é um texto para trazer esperança para o nosso coração. Que esse texto aqui é uma vista panorâmica de toda a Bíblia. Não sei se você já foi, já que a gente está falando aí de natureza, né? Não sei se você já foi lá no Parque Florestal do Rio Doce. E eu sempre gostava de ir lá, principalmente na escola, né? Porque você perdia um dia inteiro de aula, eu gostava, né? O Parque do Rio Doce e tal, era maravilha aquilo lá. E aí eu ia para o Parque Florestal do Rio Doce, chegava lá, olhava ali o Parque Florestal do Rio Doce, você subia aonde? Você lembra aquele negócio do dinossauro que tem lá? Tipo um dinossauro. Você não foi, tem que ir, gente. Você mora aqui, vai lá. É bacana lá. Um monte de mosquito vai te morder, mas é maravilhoso. Aí você sobe lá, aquele dinossauro de tijolinho que tem lá. Quando você chega lá no alto, você enxerga aquele parque bonito, aquele monte de... Gente, eu não sou ambientalista aí, tá? É lago ou lagoa? Me ajuda aí. Um monte de lagoa, né? Não sei se tem diferença isso aí. Mar eu sei que não é. Mas assim, e aí aquela monte de lagoa, aquela coisa verdinha, bonita, né? Ou então que você já foi lá no Pico do Jacoroá. Você já foi lá, não já? No Pico do Jacoroá, que você olha lá em Marliera, aí você olha lá de longe, você vê lá Parque Florestal do Rio Doce lá embaixo. Você tem que ir nessas coisas, tá, gente? Tem que ir. E aí você vê tudo aquilo. O livro de Romanos que a gente vai ler, agora, esse capítulo que a gente vai ler, é isso. É uma visão lá do alto, em que você enxerga essa beleza daquilo que Deus está mostrando. A gente vai subir lá no topo desse mirante e a gente vai enxergar essas coisas juntos. Olha só o que o texto diz. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme. Poxa, a gente acabou de ver um pouco disso.
como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. A grande ideia aqui é o seguinte: você não está esperando o fim do mundo, tá? Vem comigo, fica calmo, nada de eco-ansiedade aqui, viu? Você está esperando o nascimento de um mundo novo. É isso que a gente está esperando. O nascimento de um mundo novo. Paulo está no clímax aqui, no topo da montanha. E aí, lá em Romanos, do capítulo 1 ao 4, Paulo deu uma péssima notícia para toda a humanidade. Ele falou que, você que é judeu está condenado. Você que é grego está condenado. Você que é imoral está condenado. Ou seja, está todo mundo lascado. Foi isso que Paulo falou do capítulo 1 ali, capítulo 2, capítulo 3. E lá no capítulo 4, Paulo vai falar, mas olha, eu quero dizer, a justificação então, ou seja, justificação significa comparecer diante do tribunal de Deus, diante do juiz, né, vamos colocar com essa expressão humana, comparecer diante dele, olha, a justificação vem pela fé, vem crendo nessa realidade de que Jesus, ele é o nosso Salvador. Então, quando a gente crê, confia nessa salvação, a gente é justificado. Essa é a nossa fé. Aí, Romanos capítulo 1, capítulo 4, ele vai falar isso. Olha, não adianta você, judeu, fazer um monte de boa obra, guardar um monte de lei, um monte de mandamento. Você está condenado, isso não vai te salvar. Olha, você que é imoral e busca no prazer do corpo, satisfazer o seu corpo, está condenado também. Você que é grego e que acha que são as filosofias, discutir, Platão, Sócrates, e querer debater tudo isso nas praças públicas, olha, você também está condenado. Resumo da conversa, a justificação é pela fé. Aí Romanos capítulo 5 até o 7, ele vai mostrar o que aconteceu, que em Adão a gente estava morto, mas agora em Cristo, o que a Bíblia chama de Jesus, o segundo Adão, nós recebemos a vida. Ele vai falar sobre isso. Já chega então no capítulo 8, ele fala o quê? Agora o ápice. Então tá bom. A humanidade está perdida, cara. Mas eu quero dizer no capítulo 8 que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há eco-ansiedade, não há morte, não há mais alma atribulada, alma desesperada, no sentido de o que vai acontecer comigo, qual é o meu destino final. Por quê? Porque agora o próprio Deus garante que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o capítulo 8. E aí a gente olha essa explicação complexa, assim, não é assim, uma coisinha que você lê rápido. A gente está aqui, devagar, tranquilo, eu queimando aqui o cérebro para poder entender mais ainda, e você junto comigo aqui, você também tendo insights que você fala, Felipe, você viu esse outro lado ali? Pode acontecer, que eu não vi, porque é grande o que a gente vai falar aqui. É um clímax muito grande. E aí Paulo, então, ele chega e narra tudo isso. Paulo, ele escreve aqui a uma igreja romanos, em Roma. E é uma capital do império mais poderoso, naquele momento de Paulo, do mundo antigo. Uma cidade construída sobre a certeza de que o imperador controlava a ordem do mundo. É o imperador que controla, é ele que manda. É ele que é o Senhor, ele que é o Kyrios. Toda vez na Bíblia que aparece a palavra Senhor, no grego é a palavra Kyrios. E é a mesma palavra que falava do César, do imperador romano, Kyrios. E ele se dizia esse dono de todas as coisas. O maior exército do mundo. Uma cidade também que a filosofia que reinava era aquela filosofia platônica, de que a matéria não presta. Então vamos aproveitar. As religiões, os deuses, todos eram voltados para o corpo. Bacanal, Artemis, tudo isso era o quê? O bacanal, deus a bacana, a festa, aquela coisa, as orgias, as prostitutas que ficavam dentro dos templos para atender ali as orgias que aconteciam. As crianças, que os imperadores tinham ali relações com elas, sexuais, a pederastia. Homens que pareciam, às vezes, mais
como a Bíblia diz, os sodomitas ou efeminados, que mantinham relações com outros homens. Gente, o que você fala, o mundo hoje está de mal pior. Na época de Roma, isso era algo muito mais aceito, inclusive. Muito mais tolerado. Muito mais tolerado. Era assim que funcionava. Então, em Romanos, capítulo 8, Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem esperança. Tem jeito para Roma. Tem jeito para o cidadão romano, tem jeito para quem mora aqui, tem jeito para Ipatinga, tem jeito para a gente. Paulo está dizendo, toda a criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, debaixo do olhar de Nero, que era o imperador, o homem que o mundo inteiro chamava de Senhor e Salvador, ele está dizendo o seguinte, tem esperança. E aí a gente para e pensa sobre esse número aí, né? Que número é esse, o 666? Talvez você já escutou isso na música do Iron Maiden, né? 666 is the number of the beast. Ele narrando isso. Fique tranquilo, o baterista do Iron Maiden é cristão, tá? Ele não é de Satanás. Mas eles contam essa história aí. Eles falam dessa história de forma artística. E que besta é essa? Que besta é essa? Se você já conhece a foto desse cidadão, que você já desvendou que besta é essa, né? Mas eu vou dizer quem é essa, talvez não besta, talvez um homem, simples homem. Apocalipse, capítulo 13, 18, diz, aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Que número é esse? Que pessoa é essa? Gente, besta surge o tempo todo, não é verdade? Tem um monte de besta por aí. Besta anticristo é a mesma coisa, surge um monte por aí. Sempre tem aí alguém que é anticristo. Seja por seu discurso, seja para a sua vida, seja por seus princípios, seja por aquilo que ele fala, seja por aquilo que ele coloca. Toda hora está levantando o anticristo. Toda hora está levantando alguém que vai fazer alguma coisa que é contrário a Cristo. Então não é um anticristo, tem muitos anticristos. Mas nesse momento aqui, quem é a besta que fala em Apocalipse? Gente, a gente precisa parar e pensar o seguinte, quando fala de número aqui, Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição do império. E o mesmo de Romanos, Nero. E quando fala de uma besta, de um anticristo, está falando daqui de Nero. Esse número daqui. O Apocalipse não é simplesmente uma profecia sobre o futuro. Se você ler Apocalipse, você vai perceber aqui que há uma mensagem pastoral para aquelas igrejas presentes naquela época. Igrejas reais, igrejas vivas que existiam ali naquele tempo. Comunidades que estavam sendo perseguidas e esmagadas por Roma no século I. Perseguidas, presas, caladas, silenciadas, espalhadas, exiladas. Era um imperador, um ditador. Essa besta, então, ela tem rosto histórico. Essa besta é Nero. É Nero. O 666 do Apocalipse não é um chip que vão colocar em você, não é o Elon Musk que vai colocar alguma coisa aí em você, não é o carro que você vai andar. Calma lá, gente. Mas pode ser também. Quem garante que não seja? Eu sei lá. Mas aqui é Nero. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma gematria. A gematria vem do grego geometria. Era algo que era muito comum. Você não tinha ali os números, assim como a gente tem hoje. Eles eram conectados no alfabeto. Então, quando você pega o alfabeto, você desvenda automaticamente. Para a gente é mais complexo ler isso de cara e falar 666. Como assim? Letra A não vale 10, letra B não vale 5. Mas para eles ali fazia todo sentido. Leitores do hebraico, eles sabiam. João foi judeu. Então, quando ele coloca aquilo ali, ele está colocando um código. Ó, o código está aí. Faz a soma, você vai ver quem é. É Nero, está aí. Ele que é esse anticristo de hoje. Essa besta de hoje. Quando a gente para olhar para isso, o que está sendo destruído aqui é o imperador romano. O maior líder da época. E o que está sendo dito aqui, com uma coragem aqui, é que o futuro
futuro do cosmos inteiro, da humanidade inteira, da terra inteira, não está na mão de um imperador. Não está na mão de um político. Não está na mão de um presidente. Não está na mão de ninguém. O futuro da humanidade está na mão de Jesus Cristo. E pode aparecer milhares, como aparece, de bestas por aí. De gente que acha que domina, que acha que controla, de que acha que... Mas que no final das contas, quem manda em todas as coisas, quem controla todas as coisas, quem governa todas as coisas, é Jesus Cristo. Porque dele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas. Quando a gente olha para isso, então, a criação geme, mas o gemido é a dor de parto da criação, anunciando que o novo nascimento desse mundo novo. O texto fala, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. A criação inteira geme. Não é que a criação está bem, está plena, não, ela geme e ela vai continuar nessa situação. A criação geme. Gemer, gente, é um som das entranhas, é um som de dor. E Paulo repete isso 3 vezes aqui nesse trecho. Ele fala que tem 3 gemidos aqui. O gemido da criação, o nosso gemido e o gemido do Espírito. Mas com isso também, Deus não está indiferente à dor do planeta, à dor do mundo. Porque o próprio Espírito que ele deixou, o texto está dizendo, também geme com ele. Também sofre com ele. É por isso que o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós em forma de Jesus e sofreu também, e gemeu também, e morreu também, para provar que a dor da criação também é dor dele. Ele se compadeceu. Como que a gente se compadece de sofrimento? Vivendo aquele sofrimento junto. Ele teve empatia com a nossa dor, com a dor de toda a criação. Paulo usa aqui uma palavra forte. No versículo 20, ele vai falar: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. A mesma palavra que lá no Antigo Testamento, num livro de sabedoria chamado Eclesiastes, vai falar que a vaidade das vaidades é um ciclo sem sentido final. Uma beleza que termina em pó. Uma vida que dá lugar à morte. Mas o texto aqui tem uma virada. Nós estamos submetidos a essa vaidade. Nós estamos nessa condição da vaidade, onde a gente nasce, a gente cresce, a gente morre. É essa condição. Onde tem manhã, onde tem dia, onde tem noite, estações. E não tem como fugir disso. Mas aqui nós temos uma submissão à esperança. O versículo 20 também vai dizer que nós fomos submetidos, a criação foi submetida em esperança. Foi submetida por Deus a uma futilidade, mas também carrega com ela uma esperança. Quando a gente olha para um dos maiores teólogos, estudiosos do Novo Testamento, ainda vivo, N.T. Wright, eu sempre cito ele, ele fala o seguinte: quando olhamos para o universo da criação, tal como se encontra no presente, vemos o mundo nas mesmas condições em que se encontravam os filhos de Israel quando ainda eram escravos no Egito. Do mesmo modo que Deus permitiu aos israelitas descerem para o Egito, a fim de que, ao tirá-los de lá, pudesse defini-los para sempre como povo libertado da escravidão. Deus permitiu a criação estar sujeita a seu presente. Ciclo de verão e inverno, crescimento e declínio, nascimento e morte. Isso é o que Paulo está chamando aqui, isso que está destacado aqui no texto, na citação de N.T. Wright, é o que Paulo está chamando de que nós fomos submetidos à vaidade. Que a vida é isso. A vida é essa. Não tem como você mudar essa estação da vida, essa temporada da vida. Ou seja, a criação está no Egito, escravizada, a decadência. Mas Deus prometeu o quê no Antigo Testamento? O êxodo, a libertação. A Páscoa, que nós comemoramos não tem muito tempo, é um símbolo dessa libertação, onde o cordeiro, uma ovelha era morta, o sangue era passado nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passasse, onde houvesse esse sangue pintado nas portas, o anjo não
matava o primogênito. A ovelha agora é Jesus, que foi morta por mim e por você, que o sangue dele foi derramado por mim e por você. Então ainda nós vivemos essa perspectiva da libertação, mais ainda em dores de parto. Dores de parto não é dores de morte, entenda isso. É diferente. Dores de parto não é dor de quem está morrendo ali. Não, dores de parto é dor de esperança. O texto aqui não está falando, se você sente então essas dores, é que sua vida então está uma tragédia. Não, se você sente essas dores, celebre, porque você pode carregar essa esperança. Qualquer mãe aqui sabe como é isso. E eu também sei um pouco disso. Não porque eu senti dor de parto, mas porque eu vi minha mulher numa dor de parto. E como foi aquilo? Ela gritando, esperneando pelo quarto, sons no hospital inteiro. Ela me xingando. Até isso teve. Ela não está aqui, então vou entregar tudo. E eu dizendo, vamos lá, aguenta mais. Você não está aqui, miserável. E me xingava. E aí a doula, calma pai, é assim mesmo. São as dores de parto. E é o que a gente vive. Mas no meio dessas dores de parto, e daquela expectativa, e daquele parto normal, e daquela coisa toda acontecendo, e aquela coisa de humanização, e que daqui a pouco você fala, onde que é o portão da desumanização, porque eu não aguento mais isso daqui, e aí você fica desesperado, e aí fala, não vai nascer não, e aí vem a enfermeira, aí vem o fulano de tal, aí vem o médico, aí o médico sai, aí você está lá, a mulher agonizando, aí o médico começa a falar do resultado do futebol, fala assim, o médico não é humano, e aí você começa a ficar doido. Aí você vai para o chuveiro, sai do chuveiro, tira a blusa, toma banho com a mulher. E aí a mulher chega e a doula olha e fala, a cabeça surgiu. A cabeça apareceu. Falo, moça, a cabeça apareceu, você está doida. Apareceu, a cabeça está aí, corre para a banqueta. E aí a gente corre para a banqueta. Cadê o médico? Toca a campainha, o miserável está vendo jogo de futebol. E aí vai, a gente senta naquela cadeirinha lá. Quando senta, o médico vem correndo e meu filho vai lá e sai. E aquela dor de parto sala, acabou tudo. Meu filho nasceu. Eu viro para a enfermeira e falo, e agora? Ela, agora eu não sei, você quer o pai, pega ele e se vira. E foi assim. E a vida da gente é dessa forma. O que o texto está dizendo aqui, o que Paulo está mostrando para a gente aqui, hoje, é que as dores de parto não são dores de morte, é dor de vida. Porque o que a gente aguarda é esse momento em que a gente vai renascer de novo. E que não haverá mais dor, e que não haverá mais morte, que não haverá mais sofrimento. O que a Bíblia está dizendo é que o mundo está em trabalho de parto, a natureza está em trabalho de parto. Os céus estão em trabalho de parto, a criação está em trabalho de parto. Está tudo em trabalho de parto, pessoal. Com dores. Mas nós, com a esperança de que nós seremos gerados em Jesus. É por isso que nós, assim como a criação, também gememos de dor, mas como expectativa da chegada desse mundo novo. E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Paulo diz, olha, a criação geme. Mas nós, cristãos, que tem Jesus, que aceitaram aquela palavra de vitória, aquela coisa de que na vida agora é só para cima, irmão. É só vitória. É só prosperidade. É só ganhos múltiplos. É só casamento feliz. É só relação conjugal maravilhosa. É só clima de Dubai no quarto. Eu nunca fui em Dubai, não sei qual é o clima de Dubai. Inventei isso aqui agora, tá? Mas deve ser bom. É quente, né? Tem que estar no ar-condicionado. Então, é só maravilha. Pessoal, não é nada disso. A gente também geme essas dores. A gente também sofre essas dores. A gente também perde, a gente também luta. Porque nós estamos falando aqui, nós não estamos falando aqui do imperador Nero. Nós não estamos contando a história de um imperador que vai lá para cima, pousar do grande Deus, e que eu sou Deus, eu sou a divindade. Não, eu estou falando de um Jesus que desceu na terra e caminhou, que se tornou homem. É sobre essa história. Não estamos contando história aqui de alguém que ganhou os seus milhões. Não é isso. Nós estamos contando de alguém que é dono do ouro e da prata e que falou, eu venho aqui para a terra agora para pescar com os seres humanos, com os homens.
Eu venho aqui para a Terra para ter lugar em que, se fazer um selfie com um leproso aqui, não vai dar curtida. Eu venho para aqui para chamar vocês para caminharem com alguém e que fala o seguinte: olha, eu não sou do partido A nem do partido B, eu sou Jesus Cristo. Minha história é outra, meu reino é outro. E mataram ele. É essa história que a igreja conta. É esse o evangelho de Jesus. E interessante que tem muita gente contando história e falando que é de Jesus, mas que não é a história de Jesus. É a história mais de um imperador romano do que de Jesus. Concorda comigo? Parece mais César do que Jesus. Nós cremos no Jesus. E nós sentimos a distância entre o mundo que deveria ser e não é. Nós sentimos o peso da nossa fraqueza, gente. Nós sentimos o peso. Nós sentimos uma saudade que nada tira. Parece que falta alguma coisa. E falta mesmo. Parece que falta um lar que ainda não chegou. Se você é um cristão, se você segue Jesus, o Jesus crucificado, que ressuscitou, é claro. Mas se você geme, está tudo bem. Porque esse estado nosso é um estado de dor mesmo. De momentos de alegria, de momentos bons, mas de momentos às vezes difíceis. Momentos que às vezes a gente enfrenta a morte. Momentos que às vezes o nosso relacionamento, as nossas relações às vezes se quebram. Coisas que nós não desejamos, que a gente não queria, mas aconteceu. Diante disso, o Espírito Santo, então, e o texto vai dizer que o Espírito, ele é esse fruto, ele é essa demonstração daquilo que há de vir. Quando a gente, então, crê em Jesus, a gente confia em Jesus, e a Bíblia mostra isso, a gente recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo já é um anúncio daquilo que vai acontecer. O Espírito Santo, então, ele já é uma prova daquilo que vai acontecer. Ele é um pedaço da nova criação, entregue a nós no meio desse momento caótico. O Espírito Santo não é um consolo religioso. O Espírito Santo é o futuro chegando na nossa vida, mostrando que, olha, o bebê vai nascer, a dor vai acabar, vai cessar, aguenta um pouco mais, que ela vai chegar, calma lá, anda mais comigo, me busca mais, caminha comigo no vale da sombra da morte, eu sou o teu pastor, eu te consolarei. Quando a gente olha, então, esse livro aqui do Francis Chan, pastor e escritor, ele fala, um livro dele que ele fala que existe um Deus esquecido, e esse Deus esquecido é o Espírito Santo, que às vezes a gente não fala muito dele, mas ele diz o seguinte: a vida do cristão, em todos os seus aspectos, intelectual, ético, devocional e relacional, no louvor que sobe a Deus e no testemunho que vai ao mundo, é sobrenatural. Apenas o Espírito pode iniciá-la e sustentá-la. A vida que a gente tem com Deus não é porque a gente produz ela de maneira artificial, não, é porque o Espírito Santo faz com que isso aconteça. É o Espírito Santo que nos move a isso. Não é a gente que cria, ou a gente que fala, sabe, gestos espirituais. Você pode levantar sua mão, ficar à vontade em relação a isso aqui na leve, bater palma ou não bater palma, mas não é isso. Não é isso. É aquilo que nos move a testemunhar, a falar. E isso não vem de nós, isso vem de um impulso, de um mover do Espírito Santo. Então, nós aguardamos e nós gememos aguardando a adoção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Nós já somos, sim, adotados. A Bíblia fala. Jesus não é o seu pai, Jesus é o seu irmão mais velho. A Bíblia fala que ele é o primogênito de toda a criação. Deus é pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, como primogênito. E nós somos adotados por Deus, tendo Jesus como irmão mais velho. E nós aguardamos o momento em que os filhos, então, olha que coisa linda, os filhos de Deus, os filhos do Pai, irão ser revelados nessa terra. Mas enquanto isso, nós gememos, nós caminhamos assim. E por fim, a esperança que sustenta é a esperança que aguarda tudo isso acontecer. É a esperança que espera tudo isso acontecer.
Olha só o que diz esse trecho do texto. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Calma, gente, não chegou, mas tenha paciência e confie. Nós fomos salvos. E nós fomos salvos para ter esperança. A esperança não é algo extra da salvação. A esperança, ela é a nossa salvação. Nós somos salvos da desesperança. Nós somos salvos do cinismo. Nós somos salvos do nada crer. Nós somos salvos daquela ansiedade gerada por caos social que a gente às vezes está no meio dele. Nós somos salvos disso. Mas eu sei que o nosso corpo, a nossa alma, aguarda e sempre carrega a falta de alguma coisa. C.S. Lewis, um dos maiores escritores que a Terra já teve, autor de Crônicas de Nárnia e outros livros mais, teólogo também, pensador cristão, ele falou o seguinte: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para o outro mundo. Isso é muito louco. A gente busca satisfação num monte de coisa e nunca está satisfeito. Aquela insatisfação sempre volta. Por que isso? Porque se a gente busca isso, a gente só pode encontrar isso no outro mundo. E que outro mundo é esse? É o mundo que é o céu aqui na terra. Mas Filipe, o céu ainda na terra não chegou. Como que eu encontro isso? No relacionamento com Jesus. Buscando Jesus. Alimentando minha alma com Jesus. Caminhando com Jesus. Mas a gente quer o imediato, né? A gente é a cultura e fruto do imediatismo. A gente quer a resposta rápida. A gente quer a entrega agora. E Jesus está dizendo, calma, calma. A hora que vai nascer, a hora que esse bebê vai chegar, calma. Eu vou dizer a hora. E não compete a mim e a você estabelecer qual é o momento. Por isso, se você saiu de sua casa e veio aqui nessa série, esperando assim, o Felipe vai trazer uma profecia do dia e da hora que Jesus vai voltar, porque ele me falou num sonho. E se ele falar num sonho, eu vim falar isso aqui, gente, vocês me internam aí, tá? Porque não está tudo certo comigo, não. Mas, porque a Bíblia não tem isso, ela não garante isso. Mas o que Jesus veio dizer é que, olha, fiquem tranquilos. Há esperança em relação ao futuro. E essa esperança está garantida em Jesus Cristo. Porque a garantia não é você, não é um pastor, não é um líder religioso. A garantia é o meu próprio filho que eu entreguei naquela cruz por amor a você. Gente, suporte, respire cada vez mais. Eu me lembro, caminhando com minha esposa ali, naquele momento das dores de parto, em que a doula falava, agacha com ela, aí eu agachava, não vou fazer isso aqui, né? Agachava com ela, faz uma massagem nas costas dela, aí eu fazia uma massagem nas costas dela, olha como que está abrindo aqui atrás o osso dela, e abria mesmo o osso, já é o corpo preparando para receber, e aí você sentia aquilo nas costas, o osso abrindo assim, falando errado, gente, me perdoe que eu estou falando aqui bem, sabe, uma pessoa sabe muita coisa de medicina não, só a vivência ali mesmo. E aí você pegava aquele negócio que estava ali acontecendo, e aí a doula falava, agora, calma lá, deita de novo, vamos marcar as respirações. Marcava as respirações. Olha, vocês estão vendo o que é isso, gente? Isso é um monte de liturgia, isso é um monte de ritmo. O que Jesus quer da gente para a nossa alma se encher dessa expectativa, de esperança daquilo que vai acontecer? São essas liturgias de encontrar com Ele, de vir até aqui no domingo à noite, cantar, ouvir a palavra, voltar para casa. Durante a semana, ouvir uma música boa, ler a palavra, falar com Ele, dirigir no carro em qualquer momento. São ritmos que a gente faz aguardando o nascimento. Diante disso, então, na prática, cuidar da criação é vocação nossa, a gente sempre fala isso. Não é cuidar somente desse lugar, é cuidar da nossa cidade, é cuidar dos lugares que a gente vai, é cuidar dos amigos, dos relacionamentos, das pessoas que Deus nos apresenta para viver perto delas. É cuidar de toda a criação. Seu gemido, então, é válido. E às vezes grita mais, às vezes diminui.
E às vezes se torna muito insuportável, que precisa segurar uma mão humana para caminhar. Me abraça. Talvez já teve alguma experiência assim. A dor que a pessoa enfrentou foi tão grande que ela já chega chorando e fala, olha, não fala nada, só me dá um abraço. E ela fica ali no abraço muito tempo. Já viveu algo assim? É caminhar juntos, ajudando uns aos outros, quando o gemido está muito alto, quando o gemido está mais baixo, e está junto nisso daí. Nem desespero, nem escapismo. Ah, então o mundo acabou todas as coisas. Não, calma. Jesus está no controle, Deus está no controle. Ah, então que se lasque tudo, eu vou viver de qualquer jeito, estou nem aí para nada, para ninguém. Não, não é escapismo. Seu trabalho agora, então, tem o quê? Um peso eterno. Você não está aqui, as crianças estão falando sobre isso ali agora, sabia? Seu trabalho aqui tem um peso eterno. Tudo que você cria agora está criando para a eternidade. Toda a tecnologia que avança está avançando para a eternidade. Tudo isso está sob o controle de Deus. Às vezes usado de uma maneira totalmente deturpada por causa do pecado. Mas tudo que a gente cria agora tem peso eterno. E esse texto aqui eu queria deixar com vocês, 1 Coríntios 15, 58, como esperança. Portanto, meus amados irmãos, o próprio Paulo falando isso de novo, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, gente. Com alegria. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E talvez você chegou aqui nessa noite pensando assim, fazer para o Senhor é vir aqui na igreja e fazer alguma coisa aqui. Faz parte também. Mas eu quero ampliar a sua visão sobre isso. Na Bíblia, fazer para o Senhor é a sua profissão, a sua vocação. Tudo o que você faz é para o Senhor. É vocação de Deus. Seja um agricultor, seja um carpinteiro, seja um pedreiro, seja um advogado, um médico, um pastor, um missionário, seja lá o que for, precisa ser na visão de que é para o Senhor e que está sendo construído aqui já o reino dele, aqui na terra, sendo estabelecido aqui. Você faz parte disso. Para a gente poder refletir e praticar aqui. Qual dos dois atalhos você tem vivenciado? Desespero? Tudo vai piorar. Ou escapismo? Não importa. A gente vai sair daqui mesmo. Que se dane. Queima tudo. Quais das duas situações mais tenta a sua vida, na sua caminhada? De falar que se lasque a si mesmo. Eu vou me entregar. É aquela velha frase, né? Se está no inferno, abraça o capeta. Deus me livre nisso, né? Deus me livre nisso. Onde você tem gemido? Na família? Crises? Dentro de casa? Saúde? Uma doença, uma enfermidade que você carrega? Paulo gemia. Dores que ele falava na carne. Eu carrego um espinho na minha carne. Eu já pedi a Deus para tirar, mas ele não me tira. E eu carrego tudo isso. A gente não sabe o que é. Mas ele fala que sofria de dores. Ele tinha pedido para Deus e Deus nunca tirou. Ele morreu com um monte de dor. Mas caminhe com essas dores junto com Deus. O Espírito, lembra disso. Você não está gemendo sozinho. O Espírito também geme. Jesus, seu irmão mais velho, também gemeu. O que significa esperar com paciência no seu contexto atual? O que está te levando na sua vida a querer, sabe, acelerar? Buscar resultados imediatos, sempre querendo lucro, sempre querendo ganhar dinheiro. Sempre querendo obter alguma coisa. O que você pode esperar com paciência e falar, Deus está no controle do meu dinheiro, Deus está no controle das minhas coisas. Ele é Senhor sobre o meu dinheiro. Ele é Senhor sobre os meus resultados. Onde você está querendo talvez se vender, se corromper, porque tem isso também, a gente é tentado a isso. Abrir mão, eu vou me corromper a isso. Pastor também é tentado a se corromper, sabia disso? A verdade da palavra, a falar coisas assim, olha, eu vou prometer um monte de coisa, mas eu sei que se eu prometer isso, eu alavanco. As pessoas vão querer. E na sua profissão é a mesma coisa. O que significa esperar com paciência na sua vida?
onde você precisa, talvez, estar debaixo do peso, mas com paciência. Debaixo do peso. Você que veio aqui nessa noite, Deus não está te prometendo aqui, olha, a partir de hoje acabou esse problema. Como que eu vou te garantir? Se Paulo estava lá e o espinho estava. Se Jesus caminhou e a cruz estava à vista dele, como que eu vou te prometer? Mas eu quero dizer o seguinte, o peso das crises, das dores, dos fardos, das lutas, talvez eles não vão diminuir, talvez vão até aumentar. Mas quando você caminha diante dos pesos da vida, mas você caminha com Jesus, aí o que Jesus promete? Diante desses pesos, o meu fardo, ele é leve. Diante dessas lutas, eu trago leveza para a sua vida. Eu trago para a sua vida, caminhar diante disso tudo, mas quando você encontra comigo, eu trago esse padrão do céu para a sua vida. E talvez seja isso que você precisa. Você não precisa que o peso saia, sabe? Você não precisa de uma cura. Você não precisa de mais dinheiro, de verdade. Sabe por que você não precisa de nada disso? Porque você já tem tudo isso. Você já está curado de tudo isso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ou seja, nesse novo céu e nova terra não haverá enfermidade. Você já está curado. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Você não precisa de dinheiro nenhum. No reino de Jesus nada irá faltar. O pão não vai faltar, a comida não vai faltar. Eu quero te dizer, a Bíblia também diz, eu nunca vi um justo mendigando pão. Eu nunca vi um pai que ama dar para o seu filho pedra para comer. Está todo mundo aqui. O que te falta? Nada. Nada. Pai, nós estamos aqui, Pai, caminhando domingo após domingo, dia após dia, porque nós esperamos, nós aguardamos, Pai. Não deixe, Deus, que o desespero tome conta do nosso coração. Não deixe, Pai, que a gente olhe para outros senhores que se apresentam, outras bestas, outros anticristos que ficam prometendo um monte de coisa para a gente, que fica tentando colocar um monte de promessa, um monte de esperança no nosso coração, e quando não acontece, a gente fica frustrado. O Senhor nunca nos frustra. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não, sabe? Até duvida às vezes. E aí a gente fala com o Senhor, olha, estou duvidando, porque não é possível o que está acontecendo isso. Mas quando a gente até confessa e fala o que a gente está sentindo, o Senhor aparece. O Senhor chega do nosso lado. E esse ambiente do céu invade o nosso coração, Pai. Que não seja esse ambiente do céu só nesse domingo aqui. Que seja esse ambiente do céu, essa verdade do céu, durante toda a nossa semana, Pai. Pai, cuida da gente. A gente sente dor, a gente geme, Pai. O Senhor sabe o que é isso. Jesus viveu isso. Por isso que Jesus é o nosso advogado também, que está junto ao Pai, intercedendo por nós. Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe da sua dor, Ele sabe o peso que você carrega. Mas não olhe para outro Senhor com promessas falsas, não olhe para César, não olhe para o dinheiro. Olhe para Jesus. Vamos ficar em pé e cantar essa última canção.